Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Lu, do Minha Vida Como Ela É. E ano passado eu fiquei com preguiça de fazer retrospectiva literária no final do ano, porque tinha muito livro. Na verdade, assim, nem tinha tanto livro. Em 2014 eu li mais e eu fiz a retrospectiva, só que não sei, em 2015 eu não tava na vibe, não fiquei com inspiração pra despencar todos os livros da estante, empilhar tudo na cama e, enfim, falar sobre cada um deles. E aí eu fiz uma retrospectiva básica em texto mesmo, só que na verdade eu gosto de gravar vídeo pra falar dos livros e eu fiquei com saudade. Aí nesse ano, pra não correr o risco de acontecer a mesma coisa, eu decidi gravar por bimestre as minhas leituras. Então, indo direto ao ponto, o primeiro livro que eu acabei esse ano foi Sonhos Partidos, da M.O. Walsh, do M.O. Walsh, deixa eu ver, do Milton. Esse livro aqui foi um desses que eu ouvi falar, nem sei direito como, provavelmente na internet, em algum blog ou vlog literário. E assim que eu li a sinopse dele, eu fiquei super afim de ler. Foi um daqueles livros que caem de paraquedas na sua frente do nada, que você fica alucinada. E eu invoquei com esse livro, invoquei que eu queria ler. Não demorou muito tempo, eu dei de cara com ele na livraria algumas vezes, acabei comprando na Amazon. Levei nas férias de fim de ano, pensei, vou ler. Infelizmente foi uma decepção. Eu esperava muito mais do livro. Esse livro é uma história de uma vila, de uma cidade, eu não lembro direito. É uma cidade em que em 1989 aconteceu um estupro que mudou a vida de todo mundo, porque tinha vários suspeitos, inclusive o narrador é um dos suspeitos. E nunca foi desvendado esse crime, até hoje a cidade fica amargurando isso, né, da vida dessa menina que foi destruída por causa desse estupro. Só que a sinopse é muito mais legal do que o livro em si. Eu achei a história fraca, eu achei a narrativa fraca, o narrador não me conquistou. E vocês sabem que narrativa em primeira pessoa, quando o narrador não conquista, é muito difícil, né? Porque tudo que você tem é a visão dele. Se você não gostou dele, dificilmente a coisa vai pra frente. E ele era apaixonado por essa menina que foi estuprada. E assim, a narrativa dele, isso é um ponto positivo, eu acredito, deixa uma dubiedade no ar, assim. Então nem você lendo sabe se ele foi o cara que cometeu o crime ou não. Porque ele não mostra. Ele não mostra se ele é, de fato, o estuprador ou não. Ele mostra que ele é um dos suspeitos e vai mostrando o que acontece em relação a isso. Eu não lembro se eu dei 2 ou 3 estrelas, mas não é um livro que eu recomendo. Aí, meu namorado chegou com o livro que eu queria ler, que é S, um livro famosíssimo. Quando eu ganhei, eu nunca tinha ouvido falar, mas de repente ele pipocou pela internet. Foi um super lançamento da Intrínseca. É um dos livros mais bem editados que eu já vi. Eu li que a Intrínseca teve um super cuidado. Gente, não sou vlogueira literária, não tô recebendo nada da Intrínseca, tá? É só tô elogiando mesmo, porque não tem como não elogiar. O projeto gráfico desse livro é sensacional. Ele, pra quem ainda não viu, ele na verdade é uma história dentro de uma história. Então o nome dele é S, aí dentro dessa caixa vem o navio de Teseu. E ele foi escrito por esse cara aqui, que é um autor fictício. E a história, dentro da história, é da Jen e do Eric, que leram o livro e trocaram conversas dentro desse livro. Então o livro inteiro é cheio de anotações da Jen pro Eric e do Eric pra Jen. Além das anotações tem... Ixi, caiu tudo aqui. Tem páginas de jornal, tem telegrama, tem bloco de notas, tem até um mapa inteirinho num guardanapo, assim, o livro é sensacional. E aí, logo que eu ganhei, eu fiquei muito ansiosa pra ler. Depois que eu terminei Os Sonhos Partidos, eu li esse aqui. Ele é um livro muito interessante, só que assim como a maioria das pessoas que eu vi comentando sobre ele, eu achei que a proposta foi melhor que a história, assim. A proposta é incrível, eu nunca vi uma coisa parecida na minha vida, só que a história, sei lá, acho que deixou um pouco a desejar, assim. Ela não tinha nada demais. Tinha momentos muito bons, mas às vezes era uma enrolação, assim. Tinha partes que
as anotações da Jenny e do Eric ficavam mais interessantes, horas que a história do navio de Teseu ficava mais interessante. É um livro bem bom, eu acho que vale pela experiência, assim, a história, ao meu ver, não é uma grande maravilha, só que eu ainda acho que é um livro imperdível, porque é uma maneira totalmente diferente de ler e de entrar em contato com uma obra, sabe? Eu nunca tinha imaginado um negócio assim, então eu recomendo. O outro livro que eu li, na verdade que eu terminei, né, em 2015, eu comprei esse livro no ano passado ainda, na verdade acho que foi no fim de 2013, só que é um livrão, né, do Harry Potter, e esses livrões, assim, quando eu compro ou ganho, eu deixo ele pra ir saboreando aos pouquinhos, né, então acabou que eu ganhei um novo, o do cenário de Harry Potter, e aí eu resolvi acabar com esse pra começar o outro e saboreando. Então eu terminei esse aqui, o livro das criaturas de Harry Potter. É um livro belíssimo, tem todos os monstros e criaturas que aparecem nos filmes e são faladas nos livros, com várias ilustrações de como elas foram pensadas e fotos, aparições nos filmes. É um livro bem completo, na verdade eu amo essa coleção de Harry Potter, que é da Galera Record, e eu adoro essa edição que a Galera Record tá fazendo de livros à parte de Harry Potter. Muita gente critica e fala que é só pra ganhar dinheiro. Deve ser mesmo, só que o fato é que eu tô adorando ter esses livros, eu gosto muito de Harry Potter e gosto de colecionar coisas que expliquem melhor esse universo, e de ter um livro todo ilustrado e super completo sobre os cenários, sobre as criaturas, é uma coisa que me interessa, então eu acho uma coleção bem legal. Aí eu li no Kindle do meu namorado o Sejamos Todos Feministas, então eu não tenho aqui pra mostrar. Eu que baixei, logo que ele ganhou o Kindle, eu baixei esse livro e li, falei que ele tinha que ler também, então deixei lá. Na verdade, eu já tinha lido o discurso da Chimamanda, que deu origem a esse livro, né? Eu vou botar o link aqui, tem no YouTube. É um discurso que ela fez no TED. E o livro é muito bom, porque ele é rapidinho, então ele é curto e grosso, assim, sobre desigualdade de gênero. Ela questiona muitas coisas. Ela conta uns casos, assim, desses de pirar o cabeção, sabe? Por exemplo, que uma vez, ela e um amigo estavam num carro, e aí chegou um guardador de carro de rua e pediu dinheiro. E aí ela pegou dentro da carteira dela e deu pra ele, e ele agradeceu ao amigo. Por quê? Porque tá intrínseco na mente das pessoas que toda fonte de dinheiro sempre vem de um homem. E é o tipo de coisa que te faz, uau, como assim? Essas coisas ainda acontecem? Acontecem, gente. Então o feminismo não é mimimi, é necessário, simplesmente porque não existe igualdade de gênero. E outro ponto muito importante que ela toca é de que isso é cultural, e cultura pode ser mudada. Então muita gente fala assim que é assim e pronto, não tem que mudar. Só que ela citou um caso das sobrinhas gêmeas dela, que são maravilhosas, e que há um tanto de anos atrás não poderiam existir, porque eles achavam que era uma aberração crianças gêmeas e matavam logo que nasciam. Então, você imagina, se uma cultura dessas existiu, não tem como cancelar o pensamento de uma evolução porque é assim. Então, ela é um livro bem rapidinho que eu acho muito necessário pra todo mundo. Todo mundo devia ler esse livro. Aí eu li O Pintacilgo. Foi um livro que eu li junto com a Ana Vitória do Soul Contagious. A gente combinou de bichar e ler um livro juntas. E pra poder conversar enquanto lia e debater. Eu não vou me estender ao falar sobre ele, porque eu fiz na última edição da minha newsletter, eu convidei a Ana, então a edição inteira da newsletter foi um bate-papo sobre esse livro. Tem bastante spoiler, porque é um bate-papo, então não tem como fugir, assim. Mas pra quem já leu o livro, ou pra quem não tem interesse em ler, mas quer saber sobre o assunto, ou pra quem não tem problema com spoiler, pode ler. A minha newsletter é tineletter.me deu na telha. Se você não foi assinante e for assinar agora, eu mando uma remessa nova e tal, que você vai receber ela no seu e-mail. Ela não tá disponível liberada, assim, é só no e-mail mesmo. Mas aí lá a gente conversa sobre esse livro aqui, que eu já vou adiantar que encantou a Ana, não me encantou tanto assim. É um livro muito bom, mas que chegou muito mais nela do que em mim. Eu dei 4 estrelas. É um livro muito bem escrito, mas tenho minhas ressalvas. Enfim, tá tudo lá. Daí eu peguei A Herdeira, que é o 4º livro da série da Seleção, que eu terminei de ler ano passado ou ano retrasado, não me lembro.
E eu adorei. E aí eu fiquei enrolando, até que eu arrumei esse aqui pra ler. E eu fiquei muito puta. Não, eu fiquei muito puta. Primeiro assim, quando eu fiquei sabendo sobre o livro, eu gostei muito da proposta. Tipo, é óbvio que ela fez mais um depois que a série tinha acabado pra ganhar dinheiro. Mas tudo bem, vamos lá. Sendo por pura iniciativa comercial ou não, a premissa me pareceu muito boa, porque basicamente o que acontece na seleção é um príncipe que ele tem que casar, e para que ele case, 35, se eu não me engano, garotas se inscrevem, não, muitas se inscrevem, 35 são selecionadas pra ficar lá dentro do castelo, tipo num Big Brother, em que o príncipe vai eliminando até que ele fica com uma esposa no final. Isso é uma distopia, tem toda uma história de guerra, enfim, que fez o mundo chegar nesse ponto. E, enfim, apesar de ter toda essa explicação, eu não deixei de achar machista, porque era um cara escolhendo entre 35 meninas e um monte de menina brigando e disputando o cara no tapa e competindo entre si. Então eu não consegui desaprovar quando surgiu esse aqui, que era a história de anos depois da filha do príncipe passando pela seleção e tendo que escolher entre 35, 34, enfim, entre esses caras. E eu achei bem legal, funciona pro contrário também. Então, se for uma mulher, ela pode escolher também. E esse livro ainda dá bastante margem para outros pensamentos nesse estilo, porque logo no início ela fala que os pais dela lutaram contra as desigualdades, e inclusive de direitos, e que por isso ela seria a rainha, mesmo ela tendo um irmão gêmeo, mas que nasceu depois, e que ela não perdeu esse direito de ser a rainha só porque ela é mulher. Ela não queria ser rainha, o que me dá margem pra um monte de outras discussões na minha cabeça, porque eu fico pensando que merda que deve ser, sei lá, é fácil pensar que é um privilégio danado você nascer na família real, indiscutivelmente é, só que eu nunca tinha parado pra pensar no caso de você não ter a mínima vontade de ocupar o posto. Pode isso? Não faço a menor ideia. Também não pesquisei antes de vir fazer o vídeo. Só que aí o livro, que podia ser bom e muito rápido, assim como os outros, eu devorei. Só que aí, de repente, faltando 3 capítulos, a Kiera Cass ficou com preguiça de escrever o resto. E aí ela inventou um final do nada e sem sentido nenhum. Ela jogou um final que não tinha pé nem cabeça e foi assim. E eu tô assim até agora. Eu me senti lesada por esse livro. Depois desse, eu li Falsos Segredos, da Alice Munro. Esse livro, essa autora, ela é ganhadora do Nobel de Literatura de 2013. Eu acho ele um livro importantíssimo para o projeto Leia Mulheres, porque pouquíssimas mulheres ganharam o Nobel, né? Então, é bacana ir atrás dessa literatura feminina que já foi valorizada. Na verdade, eu comprei esse livro porque Milena Martins é minha amiga, gente. Ela trabalhou na revisão desse livro. Foi o primeiro livro que saiu o nome dela na revisão. E eu sou uma amiga coruja, então aqui está o livro. É um livro de contos. A Alice, ela é canadense. Ela tem um estilo muito próprio de escrita, assim. Eu não digo que é uma grande maravilha, não é um livro que faz o meu estilo, mas a escrita dela é inegavelmente boa e ela tem um estilo próprio, né, como eu disse. Os contos são diferentes um do outro, com alguns pontos em comum, cidades e nomes e tal. Eu gostei muito de 2, deixa eu ver se eu me lembro quais foram, eu não decoro nomes de... Hotel Jack Randa e Uma Estação Deserta. Foram os 2 que eu mais gostei. Alguns eu não gostei mesmo e alguns eu gostei mais ou menos. Mas, assim, no geral, ela tem um estilo que pode irritar, que é aquele... Não parece exatamente que as coisas têm começo e fim. Parece que elas são um meio, assim. Elas não começam grandiosas e nem terminam grandiosas. Elas são uma passagem. Pelo menos foi essa sensação que eu tive na maioria dos contos. Então, não é o tipo de literatura que eu acho confortável, porque eu sempre tendo a esperar alguma coisa, esperar um grande final que marque, que resolva a história. E não é isso que acontece nos contos dela, né? Mas, como eu disse, eu acho que eu dei 4 estrelas, ou 3, mas enfim. Foi mais por causa da literatura do que por causa das histórias em si.
Bom, foi isso. Eu sempre me enrolo um pouco pra falar, mas eu gostei de elencar esses livros. Até porque eu acho que se agora, no começo do ano, onde eu acabei de ler, eu já tô me embolando um pouco, imagina no final, né? Então acho que assim eu posso falar um pouco mais sobre eles, até porque o vídeo não fica tão grande e porque a memória tá mais fresca, então eu espero conseguir fazer isso nos outros bimestres. Enfim, comentem aí se vocês já leram algum desses livros, se ficaram curiosos e se vocês gostaram da ideia de eu fazer um vídeo por bimestre, se vocês vão ter paciência de me assistir. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!